Agora, uma obrigatoriedade recente. Entronque, um nome que surgiu do progressivo encurtamento linguístico característico do período pós-apocalíptico, mas cujo significado original é entroncamento. Como se pode constatar, em qualquer bom dicionário de qualidade, entroncamento é um termo ao qual a civilização não papou nos sinónimos. E desde encruzilhada, passando por confluência e acabando em encruzamento, não se pode dizer que este conceito, na sua abordagem rodoviária, sofra de falta de personalidade. Muito pelo contrário. Pois, se pensarmos bem, até o nosso complexo cérebro é constituído por míriades de entroncamentos microscópicos, conhecidos como sinapses, e que sem elas a inteligência humana nunca teria existido. Neste momento em que decorre a nossa história, Entronque é praticamente uma cidade fantasma. Embora Valongo pretendesse a todo o custo transformá-la numa base para os seus cientistas e engenheiros. Qual seria efetivamente a sua motivação? Antes do Armageddon, esta localidade era uma zona franca para espíritos livres de todas as nações e credos, oferecendo as suas ruas e avenidas simultaneamente ao mapeamento de duas cidades numa coexistência estranha. Uma visita durante o dia como pacata localidade ferroviária e pela noite outra. Um autêntico faroeste em efervescência, habitado por aventureiros e aventureiras, espiões, foragidos e um incrível rol de personagens com vidas arriscadas que se gladiavam nas sombras deste antro urbano. Um antro por onde circulavam segredos internacionais, tesouros e obras de arte perdidas, ditadores e nobres em exílio, artistas decadentes, especuladores ambiciosos, jogadores arruinados e arqueólogos enlouquecidos. Para não vos esconder nada, Entronque tinha realmente, em termos sociológicos, o naipe completo e até, inacreditavelmente, outras cartas que não constam do baralho humano. E são precisamente essas extraordinárias cartas que originam a peculiar sensação de que esta cidade possui algo muito para lá do invisível, algo que bem poucos podem conhecer. Olá, bem-vindos a esta conversa com Michel Alex, autor do livro Wagon Village, do qual acabamos de ouvir uma passagem que nos fala do entroncamento, onde estamos para participar no Festival Vapor 2.0. Prepare-se para 2021. Esta é uma conversa organizada em parceria entre o Festival Vapor e o Fórum Fantástico. O nosso convidado, como já vos disse, Michel Alex. É um gosto, Michel, estar à conversa com o hoje embaixador do Custom Circus. Hoje e sempre, desde há muitos anos, João. É verdade. Olha, boa tarde a todos. Neste Wagon Village, que é o terceiro volume da saga que tens vindo a desenvolver em torno deste universo, talvez pós-apocalíptico ou apenas onírico, não sei. Logo no início tu abres um pouco o jogo quando nos dizes: a missão desta série não visa apenas narrar uma eventual posteridade, êxodos e conflitos num estilo romance mitológico. Isso faz parte do cenário, sem dúvida. Mas a grande questão que se coloca no arco principal desta história é se a natureza nos criou essencialmente nómadas ou sedentários. Essa é a grande questão que perpassa por toda a narrativa. Estás mesmo a pôr o dedo na ferida e deixas-me logo ali numa posição que é... estás-me a deixar de coração aberto, João. Aproveitemos. Porque, não, mas é verdade. Filosoficamente, o fio condutor de toda a série tem esse objetivo. Ou seja, eu nasci numa cidade que é Paris, portanto, nasci nessa cidade que sempre foi um caos cosmopolita, de tudo o que é bom e tudo o que é mau. E desde muito novo, uma das maiores felicidades que eu tinha era quando saía de Paris e visitava o campo, visitava o mar, tinha família no norte da França. E esses eram os momentos em que eu, como criança, me sentia mais feliz. Logo a partir daí, isto ficou muito embrulhado na minha alma.
E quando entrei na minha adolescência, foi uma adolescência complicada, muito complexa. Era o pós-punk, estava o industrial a nascer, o movimento gótico, tudo o que era alternativo. Manchester, Liverpool, sim, era aqueles concertos maquiavélicos, exposições de arte. Muitas gabardines. Gabardines, muito cabedal, botas de tropas, feiras de ladra, ou seja, as fanzines que fazíamos durante a noite, ou seja, aquela ebulição pós-punk mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha esfera de amigos e de hobbies naquela época. E aí eu comecei a perceber até que ponto é que a minha felicidade não iria passar por uma carrinha, uma mochila e pouco mais, e carpe diem sempre. E andar de concerto em concerto. E pés à estrada. Exatamente. E pés à estrada. Daí essa semente começa a nascer aí. Esse imaginário começa a brotar daí. Exatamente. Tu começas por nos situar em termos de ambiente e de contexto, quando escreves, depois do apocalipse do século XXIII, a elevada capacidade de recuperação biológica dos sobreviventes arrastou a lei da seleção natural para limites extremos, conferindo à longevidade humana uma esperança média de vida que ronda agora os 150 anos. Dois povos ergueram-se das cinzas. De um lado, os poderosos Marquês, herdeiros dos privilegiados, que se protegem em abrigos subterrâneos antes do conflito. E no outro, os corajosos nómadas Wills, povo descendente dos escassos sobreviventes da superfície, oriundos de todas as raças e nações. E é de facto essa dualidade entre os poderosos que optam por se fixar e os aventureiros que se fazem ao devir do tempo e do espaço? Sim, ou seja, por um lado tens este manicaísmo. Todo o jogo construído à volta da própria palavra Marquês é quase uma denúncia à condena que nos caiu em cima. Marquês, mas também no sentido de mais consumo, um consumo desenfreado. Mas também eles receberam, no fundo, receberam o lucro desse consumo. Portanto, eles são os que conseguiram sobreviver de uma forma confortável. São a elite. Os Marquês receberam não só as melhores condições de sobrevivência, mas também receberam as melhores formas de estender essa sobrevivência, porque são os depositários da grande tecnologia que ficou, são os depositários do conhecimento científico e por aí adiante. Do outro lado da moeda, os Wills, que é uma confederação de clãs nómadas, são realmente os resquícios da humanidade que foi abandonada. E, portanto, eles tiveram que não só renascer das cinzas, portanto, eles são um coletivo de uma fênix que abraçou todas as raças humanas, mas, em troca, eles herdaram esta resistência e esta resiliência. E, ao contrário dos Marquês, no lado deles não existe conforto. Portanto, o conforto, quanto muito para um Wills, será a liberdade, será a extensão do horizonte, será o ar puro. E, portanto, eles têm um ódio enraizado no seu ADN, o ódio de ficarem clausurados, seja em betão, seja em arame farpado, ou seja em algo que não tenha rodas e que não os possa levar de um lado para o outro livremente. E há também, de uma forma mais ou menos subreptícia, essa associação ao nomadismo de uma vida mais frugal e liberta de valores materiais. Exatamente. Aqui lança-se este repto, ou seja, toda a série, no fundo, está sempre a querer-nos, basicamente, provocar o nosso sentido neste aspecto. Será que nós seríamos mais felizes nómadas ou sedentários? Ou será que um compromisso ali, este intermeio, funcionaria? Podemos ser radicais num lado e no outro? Será que iria funcionar? Ou seja, que ser humano teríamos hoje em dia se não tivéssemos parado em relação à nossa agricultura, em relação à pecuária? Que tipo de ser humano seríamos nós se tivéssemos continuado a ser recoletores? Se teríamos continuado a caçar
se teríamos continuado a deambular por este planeta, porque eu acredito que este planeta nunca deveria ter tido fronteiras. Ou seja, o planeta é uma esfera que nós aprendemos a atravessar, seja nos elementos líquidos, terrestres e até aéreos. Ou seja, a fronteira aqui é um conceito 100% humano. Sim, os animais já criam os seus territórios, isso é vastamente conhecido. Eles criam-no de forma natural. Sim, através de sinais hormonais e por aí fora, e marcas. Mas a forma como o ser humano o fez é terrivelmente premonitória, a meu ver. E remete-nos um bocado a toda a história de Prometeu e do seu irmão Epimeteu, não é? Que no fim o ser humano ficou... Estás a dizer, de certa forma, que todo o artificialismo que fomos alimentando é que nos vai, passa a expressão, tramar? E por que não? Eu acho que nós somos aquele mágico ou ilusionista que concebeu truques tão fantásticos, tão inacreditáveis e que corremos o risco um dia de ficarmos fechados na própria caixa que é tão complexa. Ou de acreditar neles. Exatamente, ou seja, e se tu não sais, exatamente, ou seja, é o feitiço virar-se contra o feiticeiro e pronto, e os Whills são as personagens que têm este grito de raiva, este grito de revolta, estão constantemente a pontapetear a sua liberdade e têm um medo figadal de voltarem a ficar enclausurados, seja na cidade mais luxuosa e rodeados dos bens mais luxuosos. Eles não querem, eles querem a sua liberdade e querem pouca coisa e, sobretudo, querem um futuro livre de amarras. Tu, quando construíste esta geografia, já falámos aqui de entronque, que se explica ter nascido do entroncamento. Há uma outra região que é a zona de Orbe, que de alguma forma nos remete para a zona da linha de Estoril, toda aquela zona a caminho de Cascais, que é no fundo onde está instalado o Custom Circus. Também, sem dúvida nenhuma. Porquê é que foi a escolha desta zona com estas características? Como é que foi desenhar esta região, tendo em conta que é o vosso quartel-general, de alguma forma? Exato, ou seja, João, isto eu vou recuar um bocadinho, talvez aos anos 40, de uma banda desenhada que me deixou literalmente perplexo, em termos de geolocalização. Eu estava a ler um livro de Blake e Mortimer, e O Enigma da Atlântida, um livro que mexeu muito comigo na altura, eu era bastante jovem, mas o facto do Jacobs ter situado toda aquela trama nos Açores deixou-me muito entusiasmado, porque eu pensei assim, aqui temos um master da banda desenhada franco-belga e ele era inglês, e de repente ele tem o mundo inteiro a seus pés, não é? E aponta para os Açores. Ele já era mundialmente famoso, portanto ele tinha já no seu background todos aqueles anos a trabalhar com o RG e de repente ele aponta para os Açores, exatamente como tu dizes, e coloca o coração daquela trama ali nos Açores, Portugal, naquela Cordilheira Atlântida tão misteriosa, e aquilo mexeu muito comigo. Pronto, outras bandas desenhadas a quem eu devo muito desta fonte na série Custom Circus, são todas as séries pós-apocalípticas franco-belgas, como Jeremiah, Simon de Fleuve e por aí. Também não posso deixar de dar grandes dividendos a todos os filmes de Mad Max, e eu vivi as premières dos primeiros filmes do Miller, e é impossível, mas ele próprio sempre assumiu que também tinha ido beber à fonte das bandas desenhadas franco-belgas, e está tudo muito ligado a isso. E, portanto, esta geolocalização, quando nós começámos a trabalhar Custom Circus, nós éramos completamente nómadas, trabalhámos mais de 10 anos num circuito multinacionais, a trabalhar com empresas desde a Rússia, Estados Unidos, China e por aí fora. Mas Portugal é a nossa gênese, ou seja, nós os três, os fundadores, conhecemos em Oeiras, temos ligações profundas com Oeiras, e na altura, quando eu trabalhei a série,
Assumidamente, nós partimos a partir do nosso logotipo, que é a fragmentação da Lua, em 3 pedaços. Podemos falar um bocadinho mais para a frente sobre isto. Mas a partir daí, a partir deste cataclismo atómico, porque a deflagração nuclear não ocorreu na Terra, ocorreu na Lua, e foi esta deflagração que criou esta perturbação geográfica. Portanto, um dos oceanos que foi recolocado devido a uma nova angular no eixo da Terra foi precisamente o Oceano Atlântico. Ele acaba por desaparecer e acaba por transformar-se num gigantesco deserto a que chamamos Atlante. É o grande novo continente destes 2 povos que se gladiam entre eles. E, como é lógico, aqui quisemos ter um carinho muito ligado à gênese da companhia, por que não situar tudo isto em Lisboa? E sim, Lisboa, urbe, é uma aglutinação de Lisboa, de Almada, da Costa do Estoril, basicamente aglutinou toda aquela zona. É a Grande Lisboa, ou seja, é uma Lisboa que tentacular, que na série se vai revelando aos poucos, mas vamos descobrindo que Lisboa cedeu todo este cenário de uma forma bastante extensa, cedeu, e também que as antigas ferrovias, não é? As antigas ligações, inclusive as estradas, etc., etc., vão começar a ser protagonistas de toda esta ação. E nos próprios espetáculos que vocês têm vindo a desenvolver, qual é a relação desses espetáculos e das personagens que surgem nesses espetáculos com a saga dos livros que estás a desenvolver? Ok. Basicamente, eu poderia apresentar o símbolo de uma mão para explicar esta série. Esta série é a mão dos Custom Circus numa forma cinemática, porque os livros são basicamente escritos com uma focal cinemática, sempre a pensar numa possível adaptação cinematográfica, de um videojogo, de uma banda desenhada, qualquer coisa que transcenda o trabalho do livro. Este livro, para nós, porque nós vemos-lo sempre como um livro, embora esteja dividido em diversos volumes, e cada volume é uma história com princípio, meio e fim, mas como as personagens vão evoluindo ao longo de cada um desses livros, é realmente um formato de saga. Qual é a relação com a companhia? A relação é total. A companhia nasce nesta série e está a ser materializada ao longo dos anos. Portanto, nós começamos pelos espetáculos, temos 14 produções teatrais, cuja série serviu de argumento, guião, para praticamente 90% das performances. É a base de sustentação das personagens, do próprio imaginário, e o que é realmente inacreditável, e nós só começámos a ter noção disso, era, depois dos espetáculos, era o interesse constante que o público e os profissionais de espetáculo tinham pelo nosso backstage. Ou seja, eles iam falar connosco a seguir ao espetáculo, e nós nessas épocas atuávamos em teatro de rua. Já iremos a essa parte. E ficavam muito espantados quando viam que os nossos próprios, os adereços e as estruturas eram reais. Porque muita gente pensava que aquilo era feito em poliuretano, ou cartão, ou era impresso. Mas de repente começavam a ver, não, isto é real, isto existe, e é feito através de material oriundo de arqueologia industrial, etc, etc. E esta materialização da série é real. E é um dos casos que mais nos faz avançar neste trabalho. Há uma passagem de um diálogo entre um dos bikers, o Blue, e o Gustavo, um jovem que irá ser iniciado. O Bip Bip. Exatamente. Será designado Bip Bip. Será esse o seu nome de guerra? Exatamente. Em que se lê, essa vida de circo não deve ter sido nada fácil. Calma aí, miúdo. Os Custom Circus nunca foram um circo. Não, nem pensar nisso. Foram sempre uma companhia de teatro. Mas e o nome? Não tem nada a ver, rapaz. O nome deles surgiu devido ao facto de estacionarem o seu comboio de caminhões custom em forma de arena para os seus espetáculos. Percebes? Sim, já estou a perceber. Custom são os caminhões. E circus
a arena. Exatamente. É disto que falavas há pouco. Disseste tudo, exatamente. Não, é disto que Nós falavas há começámos pouco. precisamente assim. Nunca fomos um circo e esse foi o nome de código que usámos durante mais de 10 anos, porque tivemos que trabalhar com imensas companhias, portanto, basicamente, o Rui Gago, a Daniela Sousa e eu, quando criámos a nossa primeira estrutura, chamava-se Nirvana Produções, 90% dos nossos clientes eram estrangeiros, portanto, nem dava para trabalhar dentro de um contexto em língua portuguesa, era impossível, tudo era feito em inglês. E o nosso forte era o lançamento de produtos, lançamento de turnés, de conceitos, de filmes. Os nossos maiores clientes eram os estúdios de Hollywood que chegavam a Portugal e queriam lançar um filme como Matrix, Harry Potter e por aí fora. E, portanto, a nossa produtora especializava-se em eventos exclusivos para este tipo de situação, o que nos obrigava a desenhar coisas muito complicadas e com tecnologias extremamente difíceis e complexas naquela época. E passámos a vida a viajar e descobrimos que a melhor forma de contornar todos estes problemas era criando uma estrutura móvel, com camarins, com relotes, com geradores, e ao mesmo tempo todos estes clientes queriam sempre o nosso lado, nós tínhamos um lado sempre muito punk, um pouco diesel punk de um lado, o steampunk do outro lado, e este lado muito bizarro, chique que nós trabalhávamos, era o que eles queriam, porque adequava-se muito bem às gerações, ao target que eles queriam. Portanto, estou a ouvir e estou a voltar às gabardines e às botas por de exemplo, tropa da exatamente. Mas pronto, Só o que faltam é os que... Velvet Underground para isto ser completo. Velvet Underground. Então, o que é que se passava, João? Nessa altura, nós tínhamos aqueles veículos que eles queriam e que eles entendiam, e esses veículos eram multiuso, eram teatrais, permitiam uma série de situações, desde streaming. Nós chegámos a ter um caminhão de broadcasting, e eu lembro-me, e o Rui está aqui a ver, está aqui na nossa plateia, e de certeza que se vai rir com esta história. Um dos álbuns que lançámos, que era um álbum da AC/DC, Ball Breaker, foi no Aquapark, alugámos o Aquapark e criámos uma bola interativa enorme, igual à do álbum, e a bola abria, tinha pirotecnia, isto com milhares de pessoas à volta do evento. E os AC/DC estavam na Austrália, na altura, numa sala, confortavelmente, imaginem o fuso horário, e nós tínhamos este equipamento todo, e pôr o nosso público com o microfone, falar diretamente com os AC/DC que estavam do outro lado do mundo, isto com DJs, com banda de tributo e números desenhados pela Nirvana Produções na altura, de teatro imersivo, ou seja, 1996. Tão longe e tão perto. Tão longe e tão perto. E vocês, através de todos esses equipamentos e todos esses gadgets e tudo isso, foram, obviamente, construindo uma série de personagens. Exatamente. E, naturalmente, esta saga, estes livros, vivem também muito dessas mesmas personagens. Eu convidava-te a ler uma passagem sobre uma delas, que é um misterioso Attila. Attila, sim. O Attila surge neste livro. A personagem... Neste Wagon Village, exatamente. Exatamente. É uma mistura de três personalidades da história bélica. Portanto, ele é um mix do Hitler, do Attila e do Napoleão. E neste livro, pronto, tínhamos falado há pouco... Exatamente, ou seja, isto é um muffin de ignóbil, de maquiavelismo puro. E pronto, este Attila vai surgir e vai basicamente abanar as águas, ele vai pôr em causa este equilíbrio que até então havia entre os Morcash e os nómadas Wills, porque pronto, isto é um ambiente em que equilíbrio e harmonia não podem perdurar. Portanto, aqui o movimento é obrigatório e Attila é uma personagem que vai chegar, vai surpreender e vai realmente então, até deixar isto tudo um bocado mais preocupante. Vou-vos ler aqui um bocadinho. Portanto, Attila, num condensado explosivo de imperador e ditador, Attila é um indivíduo brilhante cuja megalomania começa onde a dos outros termina. Com um orgulho desmesurado pela sua tradicional linhagem associada à missão de comando,
A sua coragem afasta as dificuldades à custa do sacrifício e da valentia dos seus pobres súbditos. E se habitualmente uma espada tem 2 gumes, para ele passa facilmente a ter 3, quando mais lhe interessa, tomando constantemente decisões impulsivas, aparentemente bem medidas a priori. Porém, não se pode dizer que ele nunca acaba o que inicia, mesmo quando começa os seus projetos pelo fim. De caminhar nervoso e decidido, embora que suavemente limitado pela desvantagem de ter uma perna bastante mais curta do que a outra, fator que o obriga a calçar uma butifarra de plataforma quase a roçar a cena drag queen, Attila é um poeta. Com uma expressão facial que pode chegar a ser angelical, apesar do seu fulminante olhar policromático e do seu sorriso furioso, emoldurado por um farfalhudo bigode tipo cadeado. E depois de bem descascadas as suas firmes camadas de músculos assustadoramente maciços, sim, lá bem no fundo desse precipício de maldade congénita, esconde-se a alma de um poeta romântico que aceita todas as críticas, desde que sejam servilmente sinceras. Muito bem, que figuraça. Uma outra personagem que também achei bastante curiosa foi a Melídia. A Melídia, além de ser uma figura de alguma forma com um papel importante nesta história, é vítima, apetece-me dizer, de um drama pessoal que cruza uma boa parte dos confrontos aqui presentes. Mas, sem me centrar na Melídia, o que eu te queria perguntar era: as figuras masculinas e femininas têm funções diferentes nesta narrativa? Não necessariamente, ou seja, a Melídia é uma personagem que nos faz precisamente pôr em causa isso, ou seja, a Melídia surge no início como uma personagem extremamente submissa em termos de hierarquia e, devido a uma série de reveses do destino, ela vai alcançar rapidamente o topo da hierarquia. E é como diz, ou seja, o destino vai-lhe pregar uma partida terrível, mas o que é certo é que ela vai mostrar um poder de dominar e vai mostrar uma visão ambiciosa, política, tecnológica, científica, bem para lá do que a grande esfera de decisão masculina que há em Urbe. Estaria reservado. Sim, ela vai exceder a todos os níveis e vai realmente sobrepassar as próprias ambições da grande esfera tecnocrata que controla o Urbe. Portanto, aqui sim, Melídia vai, por assim dizer, mudar completamente as regras do jogo. Portanto, ela vai conseguir fazer uma transferência de poder totalmente na sua direção. Só que lá está, ou seja, o poder também traz depois uma série de surpresas. Sempre. Responsabilidades e consequências, como todos sabemos. Olha, neste projeto, que no fundo é um projeto multidisciplinar, temos a companhia, temos os livros, temos os espetáculos, temos a música. É a tal história da mão, exato. Há aqui, de facto, muitas facetas e muitas portas de entrada, se quisermos, para este imaginário. Há um projeto que eu gostava de ver abordar, que é o projeto Locomotive, que foi lançado em outubro de 2020 e que tem como foco uma locomotiva a vapor. Nós estamos aqui no Museu Nacional Ferroviário, onde tem decorrido, ano após ano, o Festival Vapor. E essa locomotiva, a CP238, é precisamente uma peça proveniente daqui do museu, correto? Exatamente. Fala-nos um bocadinho desse projeto Locomotive e do papel da locomotiva como eixo central desse projeto. João. Locomotive é o claro exemplo da carnalidade entre esta série e a realidade em que a companhia existe. Portanto, nós fomos convidados, tivemos esta imensa sorte de ser convidados para a primeira edição do Festival Vapor e os Custom Circus, dentro do seu registro arquitetónico, porque é a quinta via que os Custom Circus decidiram seguir há muitos anos, que é a recriação de parte do imaginário da série num espaço chamado Nirvana Studios, e esse espaço é polvilhado por uma série de instalações de genes arqueológico-industriais. Exatamente.
E nesse projeto existia precisamente uma instalação criada com uma locomotiva. Andámos muitos anos a tentar angariar uma, foi sempre negado, até que um dia, graças à estética steampunk, fomos convidados pela Fundação do Museu e pela Câmara Municipal do Entroncamento a fazermos parte do billboard de artistas do festival. Foi com imensa satisfação, porque nós ainda andávamos a digerir toda a questão do steampunk estar ou não estar a consolidar-se em Portugal, e com a vinda deste festival nós tivemos essa prova e fizemos parte dessa prova. Pois era algo que já andávamos a tentar fazer também vocês têm contribuído desde 2008, com o espetáculo Gigolo Dance, e depois em 2014 uma produção 100% steampunk, foi o Bizarre Chic, e por aí fora. E agora esse Locomotive? Pronto, e o Locomotive, basicamente, para encurtar toda esta história, conseguimos estar, devido ao festival, estivemos cara a cara com os grandes decisores de toda esta questão de podermos ou não transferir uma locomotiva sem valor museológico para o projeto dos Nirvana Studios. Portanto, Para quem ainda não percebeu, houve uma locomotiva que foi, fisicamente... Sim, 100 toneladas de acervo, porque a locomotiva continua a pertencer ao museu, continua a pertencer a todo este consórcio CP, museu e por aí fora, ou seja, é um grande grupo de decisores que confiaram na companhia Custom Circus, confiaram no nosso trabalho. E ela foi daqui, do entroncamento? Exatamente, foi daqui, do entroncamento. Está instalada nos Nirvana Studios, foi integrada no imaginário da série. Ela é uma protagonista da série, portanto a locomotiva chama-se Pagan Vice, é uma protagonista não humana do segundo volume, do House Human, e como tal também teve direito a um tema musical, tem uma performance teatral e neste momento tem a sua própria instalação e um espetáculo, porque Locomotive é também um espetáculo performativo, espetáculo esse que nós filmámos agora, quando foi a estreia. Foi visionado num drive-in, cheio, a abarrotar, por uma enorme audiência de pessoas ao vivo e pelo streaming. Portanto, foram 3 linhas de visualização do espetáculo, 3 vias de público que testemunharam em direto todo este espetáculo. Foi multidisciplinar, teatro de rua, por aí fora. Levaram uma locomotiva, entretanto deixaram um veículo no Museu Nacional Ferroviário. Exatamente, porque a locomotiva está integrada num projeto chamado Instalações Cenográficas, um projeto que iremos tentar disseminar um pouco por toda a parte, nos locais que tenham a ver com o arco narrativo da série, e enquanto que o outro projeto, que são a coleção Paradoxal, o que faz é, através de um portal futuro-passado, e isto foi um trabalho difícil que os Custom Circus tiveram de fazer, mas foi também graças a esta visão da equipe do Museu Ferroviário, e não só, também, nomeadamente o Museu de Escós, e outros... Onde também tem uma peça. Exatamente, e outros museus com que estamos a trabalhar agora. E muita gente ligada à arqueologia. É muito interessante esse arqueologia. aspecto que tu referiste, ou seja, nós quando falamos num museu, apontamos os nossos sensores para o passado. Exatamente. Exatamente. Trazer uma peça que é de um pretenso futuro... Exatamente. É um jogo interessante. É isso, João, porque, pronto, andamos há muitos anos a trabalhar neste conceito. No início houve alguma resistência da parte de alguns museólogos e por aí fora, mas com o fio do tempo eles perceberam que, espera lá, isto faz sentido. E o nosso manifesto foi baseado no conceito de arte contemporânea. Portanto, a arte contemporânea tem um problema logo à partida, que é este emolduramento contemporâneo. Quando é que deixa de ser contemporâneo? Quando é que começa a ser contemporâneo? Se vamos seguir isto à letra, a peça só deveria durar o momento em que pousa no museu ou pousa na galeria, porque amanhã já não é contemporâneo. Portanto, esta... Isso é um conceito muito semelhante à música improvisada. Também, exatamente. Tu acabas de improvisar, ou seja, é um paradoxo constante. E por isso é que demos o nome de coleção paradoxal.
E neste momento, estar num museu e vermos com o público, o visitante está no museu, não é? E segue a galeria museológica, segue a coleção e de repente descobre com a mesma sinalética, onde está habituado a ver tantas peças, bom, século XIX, século XVIII, Sim, sim. 1920, 1940, Uma Estado peça Novo, que vem do século XXIII. e de repente vê século XXIII, ou seja, este choque Exatamente. é um choque reativo. É super interessante. Nós fizemos um teste enorme no Museu de Escós, foi espetacular, em plena pandemia, de filmar visitantes e quase tudo. É um desafio cognitivo interessante. Imensos visitantes de outros países, pronto, eles têm uma prevalência de visitantes de vários países, e esta questão de verem o século XXIII e de perceberem que estão a ver uma peça que veio do futuro, mas que não é uma aeronave XPTO, antes pelo contrário, isto é muito interessante, porque apesar de vir de um hipotético futuro literário... E põe-nos a questionar o que é que o futuro nos reserva. Exatamente. E não só, as peças são feitas com resquícios de objetos realmente arqueológicos, de objetos realmente vintage, antigos, e esse é um dos lados em que os Custom Circus põem mais carinho, ou seja, é a procura constante de material original, ou seja, esta alquimia dos materiais. Nós procuramos materiais o mais longe possível dos compósitos, dos plásticos, procuramos materiais que estejam ligados à natureza o mais possível e, de preferência, que já tenham uma alma histórica. Que transportam uma maior verdade, arrisco-me a dizer. Tu falaste aí há pouco na questão da pandemia, na questão do confinamento. É praticamente impossível hoje em dia fazer uma conversa, seja sobre que tema for, e passar ao lado desse assunto. Ainda por cima, vocês fizeram o lançamento dos outros 2 volumes o ano passado, fizeram o espetáculo, como acabaste de dizer. Como é que tem sido desenvolver este trabalho neste ambiente que todos bem conhecemos, infelizmente? Tem sido extremamente difícil, como bem calculas, não é? Porque tu também és produtor e sabes bem o difícil que tem sido, ou seja, mesmo este preciso momento em que aqui estamos, não foi fácil nos conseguirmos juntar. Quase que nos sentimos todos um bocado outlaws, não é? Mas, por outro lado, não podemos deixar de criar, não podemos deixar de dar um exemplo de positivismo, porque o caminho a seguir é continuar a fazer, com bom senso, mas continuar a fazer. Como falávamos há pouco, o Locomotive foi feito em plena pandemia e foi feito de forma extremamente difícil. O Rui Gago, por exemplo, estava a controlar toda a parte pirotécnica, com os nossos parceiros da Pirotecnia Oleirense, e basicamente estavam em contacto direto com o diretor da Torre de Controle de Lisboa, para poder lançar as cargas pirotécnicas pesadas. E o Rui, por exemplo, o Rui é ator, ou seja, é um artista multidisciplinar, mas de repente ele está ali num momento em que tem 70 pessoas em simultâneo para gerir, no momento em que ele tem que entrar em palco. Portanto, desde a polícia, bombeiros, a equipe de produção, a segurança e toda a ligação audiovisual que é necessária para gerir aquele momento, e ninguém o pode fazer a não ser os próprios membros dos Custom Circus. E o que é que eu posso dizer em relação a isto? Antigamente, para nós, já era muito complicado. Esta vida transdisciplinar exige e é muito demandante. Não é só chegar ao palco e cantar ou tocar um instrumento. Há toda uma logística enorme. É o que falávamos antes desta entrevista, toda esta situação das marionetes. E do ponto de vista simbólico, de quem sempre questionou o que seria o futuro, o que seria um mundo pós-apocalíptico? Ou seja, digamos que neste momento o que eu te posso dizer é cuidado com o que desejas. Porque pode acontecer. Exatamente. Os ingleses têm um provérbio sobre cuidado isso. Com o que desejas, e foi uma das coisas que escrevi neste prefácio. Porque pode acontecer. Nunca sonhei que fosse possível. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas há um último aspecto que eu não queria deixar de abordar. Num dos diálogos deste Wagon Village fala-se do carrossel da morte. Há imensas alusões a veículos, a rodas, a saga da roda.
o Blue, a dada altura, dando pequenos pontapés no seu copo vazio, esse copo rola em círculos no chão da Terra. A forma circular está sempre, sempre, sempre presente ao longo destas histórias. Isto tem algum sentido filosófico, ainda que inconsciente? Tem, e a roda para nós é, pura e simplesmente, aquilo que ficou no fundo da caixa de Pandora, a esperança. E para nós, enquanto houver movimento, enquanto houver uma salvação, enquanto houver este impulso cósmico que, no fundo, rege todos os astros, e nós somos pó de estrelas, esse pó que saiu de uma estrela que roda, e o pó roda na mesma. Ou seja, é mater, não é? Vem da matéria mater. Enquanto nos movimentarmos, enquanto o nosso sangue fluir, há esperança. Se esse copo que o Blue chutou parar e não mexer mais, então é a morte. Porque quando há morte, já não vai haver movimento. Quanto muito haverá um fluido. Começamos por falar de nómadas e sedentários e terminamos a falar de movimento. Isto afinal faz mesmo sentido. Ora bem, foi a conversa com o Michel Alex, dos Custom Circus, mais uma das sessões deste Festival de Vapor 2.0. Prepare-se para 2021. Entretanto, pés ao caminho, as rodas na estrada, porque, como se diz também neste livro, no wheels, no deal.